Uma oração que se ouve com certa frequência em nosso meio é a que agradece a Deus por termos liberdade de culto em nosso país. Isso de fato é muito confortável e faz mais bem à saúde do que torturas a que os crentes já foram submetidos em outros tempos ou ainda são hoje em certos países. Mas ficamos sem saber se a nossa fé é do tipo que resistiria até a morte. No ano 112 d.C., Plínio, o governador da Bitínia, escreveu ao imperador Trajano contando como tratava os cristãos e pedindo orientação. Ele era novo no ramo da perseguição. Por essa correspondência, ficamos sabendo que alguns cristãos que compareciam diante do governador, mais do que depressa amaldiçoavam o nome de Jesus, queimavam incenso a César e eram libertados. Outros diziam que não eram e nunca tinham sido crentes e também eram libertados. Mas muitos se recusavam a adotar qualquer um desses procedimentos e eram imediatamente condenados e executados. Um dos exemplos mais notáveis foi Inácio, bispo de Antioquia. O nome Inácio, Inácios, não poderia ser mais apropriado para o homem que é considerado um dos pais da Igreja antiga. Deriva-se do latim igni, fogo, e natus, nascido. Portanto, homem nascido do fogo, apaixonado por Jesus, pela Igreja, pela unidade dos santos e pelo desejo de imitação de seu mestre. Discípulo do apóstolo João, ele viveu no período de 60 a 117 d.C. e tornou-se célebre pela fidelidade a Jesus em meio às perseguições sofridas e às cadeias que enfrentou. Condenado por ser cristão, foi levado acorrentado para Roma. Em algumas das paradas obrigatórias, não se esquecia de escrever às igrejas que o recebiam ou lhe enviavam saudações. Suas cartas são memoráveis. O tema quase sempre é o da verdadeira união, especialmente na sua carta aos Romanos. E nela ele suplica para que nada seja feito para impedi-lo de chegar à arena e ser devorado pelas feras. Inácio foi o primeiro a usar o nome cristianismo. É possível conhecer o homem Inácio, suas fraquezas e seu tempo, por meio de suas cartas. São elas que nos permitem penetrar em seu jardim fechado. Em frases curtas, densas, tão cheias que parecem a ponto de explodir, estilo sincopado, sofrido, corre um rio de fogo. Redação simples, nenhuma literatura, mas um homem excepcional, ardente, apaixonado, heróico, embora modesto, benevolente, mas dotado de lucidez, um dom inato de simpatia, com uma doutrina segura, clara, na qual se exprimem a influência joanina e a santidade. Durante a viagem para Roma, ele escreveu 7 cartas, 4 de Esmirna e 3 de Troade. De Esmirna enviou 3 às igrejas de Éfeso, Magnésia e Trales, na Ásia Menor, para lhes retribuir as saudações enviadas por delegações em seu caminho para o martírio. Mesmo sendo carregado pela Ásia sob a mais rígida custódia de 10 soldados, Inácio fortaleceu as diferentes igrejas nas cidades por onde passava, utilizando-se de discursos e exortações, alertando principalmente contra as heresias que surgiam e estavam prevalecendo. Escrevendo a Policarpo, usou pela primeira vez a expressão Igreja Católica para designar a universalidade dos fiéis. É difícil estabelecer com precisão quando ocorreu seu martírio. Foi entre os anos 110 e 117 d.C. Eusébio de Cesareia, historiador antigo, recorre à tradição cristã e afirma que Inácio foi enviado da Síria para Roma e lançado às feras do Coliseu como alimento por causa de seu testemunho de Cristo. Sofrimento. Numa época de violência, pobreza, enfermidades e guerras, parece estranho falar de sofrimento. Seria melhor falar de algo mais bonito e animador, como o céu ou a salvação. Mas a lição de hoje fala do sofrimento daqueles que querem ser fiéis a Deus, acabam sendo perseguidos pelo mundo. Isso tem muito a ver com os cristãos de hoje. Quem de nós já não passou por situações constrangedoras e até ameaçadoras por escolher agradar a Deus e não a homens? Quem ainda não passou por uma situação como a daquela secretária crente que recebeu a ordem de mentir ao telefone dizendo que o chefe não estava presente? Ou quem não passa por dificuldades quando fala a verdade, já que é tão comum e mais prático contar uma mentiria ou uma meia-verdade para fugir rapidamente de uma situação delicada? Isso também é sofrimento, apesar de não se comparar ao martírio de Inácio de Antioquia. De qualquer forma, tem muitos Inácios por este mundo afora,
enfrentando verdadeiras feras, não por amor ao sofrimento, mas por amor a Cristo. Esse é o sofrimento positivo. Nem todo sofrimento é negativo, assim como nem todo combate é ruim. Disse Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, combati o bom combate. Assim, o exemplo de Inácio traz um verdadeiro consolo para todos aqueles que carregam a pesada cruz do discipulado cristão. Antes do martírio de Inácio, a igreja de Esmirna sofria porque era fiel a Deus. Aqueles crentes precisavam de apoio, consolo e ânimo para continuarem combatendo o bom combate. Sofriam uma espécie de boicote em toda a cidade. Não podiam comprar ou vender porque eram cristãos. Eram considerados clandestinos por não professarem a religião pagã do imperador de Roma. Queriam ser fiéis a Jesus, por isso tinham de pagar um preço alto. Jesus fala de sofrimento quando manda sua mensagem para essa igreja. Ele consola e anima dizendo, lá em Apocalipse capítulo 2, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus entende o sofrimento dos discípulos. Ele também sofreu, esteve morto, mas venceu, tornou a viver. Está sempre junto quando diz conheço. É muito bom saber que nas horas difíceis, Jesus está junto e sabe das dificuldades e humilhações, pois ele sabe o que é sofrer e diz: não temas as coisas que tens de sofrer. As palavras de Inácio de Antioquia são fortes. Morro livremente para Deus. O cristão que ama Deus deve estar pronto para entregar-se a Ele, enfrentando a perseguição, exclusão, discriminação, vergonha e até mesmo a morte. E como dizem nos dias de hoje, o cancelamento. Ele faz isso como um sacrifício para Deus, não como um desejo mórbido pela morte ou pelo sofrimento, mas para viver uma vida cheia de paz e perfeição na presença de Deus no céu. Assim, se há algum sofrimento por causa de perseguição, o cristão deve lembrar que o Senhor Jesus, que sofreu terrível perseguição e morte, sabe de todas as coisas e estará sempre presente em todos os momentos. Ele apoia e consola durante o sofrimento. Além de entender estar junto com a igreja sofredora, Jesus declara que a igreja de Esmirna é pobre aos olhos do mundo, mas rica aos olhos de Deus. Ele diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Aliás, sofrer por amor a Deus na visão humana parece algo miserável, mas na visão de Deus é precioso. É interessante notar que o Novo Testamento não fala de nenhuma outra igreja rica, a não ser a igreja de Esmirna, talvez a mais sofredora. A expressão de Inácio de Antioquia é notável: mais me aproveita morrer em Cristo Jesus do que imperar até os confins da terra. Inácio queria ser imitador da paixão de Deus. Este deve ser o desejo do cristão e a expressão prática da exortação bíblica que encontramos lá em 1 João capítulo 3, versículo 16. Havia um certo homem fazendeiro, muito rico, que ajudava muito a igreja da qual era membro. Numa fase de crise econômica em seu país, aquele homem faliu e ficou muito pobre. Alguém então lhe disse: se você soubesse que haveria uma crise, teria guardado o dinheiro ao invés de dá-lo à igreja. O homem então replicou: de jeito nenhum. Aquele dinheiro é tudo o que eu tenho hoje. Como ele, a igreja de Esmirna era materialmente miserável, mas rica para Deus em obras e dedicação. O Senhor Jesus disse: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? A maior riqueza do cristão é saber que em Cristo Jesus seus pecados foram perdoados. Se todos entenderem essa verdade, a igreja será ainda mais forte, pois contará com servos e servas dispostos a se desgastarem na obra de Deus. Como cristãos, fazemos parte de um exército invencível. Nós contamos com o apoio, presença e poder do general, que é Jesus. Por isso não há nada a temer, porque acima de tudo, somos preciosos aos olhos de Deus. Mas antes de sermos cristãos, fazíamos parte de outro exército, incomparável ao exército de Deus, mas com algum poder e muita malignidade. Quando pelo novo nascimento nos alistamos no exército de Deus, fomos considerados traidores pelo antigo comando, o comando de Satanás. E agora, este suposto general tenta trazer-nos de volta e acabar com a igreja de Jesus Cristo. O texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte B diz: o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Muitos crentes foram presos, sofreram restrições e foram considerados marginais da sociedade que viviam. Sofreram testes e foram colocados à prova de 10 dias, como Daniel
e seus 3 amigos na Babilônia. Infelizmente, alguns crentes se preocupam tanto em se poupar que as coisas de Deus acabam sendo deixadas de lado. Não aceitam cargos na igreja, não testemunham diante dos amigos, não investem na obra de Deus, não usam seu tempo para oração e leitura da Bíblia, preferem ser servidos do que servir. Sem saber, estão sendo testados e provados pelo diabo. Estão sendo reprovados e não percebem. O príncipe deste mundo deseja arrebatar-me e corromper o meu amor para com Deus, disse Inácio. Hoje vemos pessoas procurando Deus querendo bens materiais e propriedades, buscando a Deus não para servi-lo ao ponto de morrerem por ele, mas para terem uma vida de céu aqui na terra. Poucos estão dispostos a serem o alimento das feras. Vida boa mesmo só no céu, mas somente para os que não viverem segundo os homens. Eles alcançarão a coroa da vitória. Diz Apocalipse capítulo 2, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que permanecer fiel a ponto de enfrentar a morte será premiado como um campeão nos Jogos Olímpicos, evento comum na cidade de Esmirna. Nascimento, vida e perfeição, 3 bênçãos que o cristão já tem, mas ainda não as tem em sua plenitude. Estas bênçãos estarão completas no novo céu e nova terra, onde estarão aqueles que de fato amaram e foram fiéis ao Senhor. Não existe nada na vida melhor do que servir a Deus, mas de uma forma ou de outra o sofrimento estará sempre presente na vida do cristão fiel. Parece contraditório, porém esse sofrimento alegra o cristão e o deixa pronto para, se necessário, morrer por Cristo, pois é melhor viver para Ele do que para este mundo. Que você possa estar disposto a servir a Deus fielmente, como Inácio, por exemplo, ainda que seja pequena a perseguição a que você pode estar sujeito. Esteja pronto para enfrentá-la sem abrir mão da fidelidade ao nosso Senhor. Analise bem a sua vida cristã, da sua conversão até hoje. Procure lembrar-se dos momentos difíceis por que você passou para continuar sendo fiel a Deus. Diante da história de Inácio de Antioquia, somos desafiados a servir ao Senhor. Tome como modelo para a sua vida cristã homens como Inácio de Antioquia, Estevão, Paulo, Pedro e, acima de todos, Jesus, o exemplo perfeito.